Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, um programa que tem como objetivo proporcionar a você uma boa leitura. O convidado que nós trazemos hoje, ele nos traz um livro que tem conceitos importantes sobre a doutrina dos espíritos e é um livro que vai colaborar para que nós possamos aprender ou ainda relembrar esses conceitos que a doutrina dos espíritos nos traz. E por trazer temas importantes, temas preciosos, nós nos dispusemos a fazer 3 programas acerca desse livro. O nosso convidado hoje é Sebastião Camargo e o livro é O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Bom, Sebastião, seja muito bem-vindo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco e para falar de um assunto bastante importante. A alegria é nossa, muito obrigado pelo convite. E a TV Mundo Maior, e a você que está nos assistindo, muito obrigado pela audiência. Bom, antes da gente falar do livro, né, gostaria até de falar para o nosso telespectador que esse livro ainda não está editado. Ele está preparado, eu tive a grata satisfação de lê-lo antes de ser editado e nós estamos, né, Sebastião especialmente, está à procura aí de uma editora que se proponha a lançar esse livro, porque é um livro bastante importante, porque ele traz conceitos da doutrina espírita, ele fez uma coletânea, Livro dos Espíritos e outros autores que já comentaram sobre o Livro dos Espíritos, ele dá para nós uma coletânea facilitada. Ele não falou tudo, mas ele facilitou o entendimento dessas leis que regem a vida, que regem todo o universo. Bom, Sebastião, vamos falar um pouquinho desse livro? Apesar dele ainda não estar aqui nas mãos da gente, mas logo logo ele vai estar, né? Falando dele, você, como eu disse, você fez uma coletânea, né? De citações, de orientações, de comentários já feitos acerca dessas leis que regem a evolução, né? Porque ele fala basicamente da evolução, é isso? Exatamente. A partir da ideia inicial de Miramês na obra Segurança Mediúnica e da obra de Leon Denis, tanto na obra No Invisível quanto O Problema do Ser, o Destino e da Dor, ele recomenda que o estudante interessado na verdade deve buscar em todas as fontes, até porque é o que está na codificação em todas as obras. E buscar esses fragmentos de verdade que existem esparsos, que foi o próprio trabalho do codificador inicialmente, e agora, a partir das ideias que queremos desenvolver visando a compreensão da nossa origem, natureza e destino, já que o Espiritismo propõe iluminar e libertar a consciência, para que possamos, com lucidez e responsabilidade, através desse conhecimento, gerir a própria vida, chegando ao estágio de autossuficiência, que é a essência da felicidade. Bom, esse é um livro em que, basicamente, a gente precisa estudá-lo, né? Então, aqueles que estão interessados em realmente aprender, em aperfeiçoar, né, ou facilitar o entendimento do que está na codificação, vai ter uma possibilidade grande de fazê-lo, né? Então, eu queria que você começasse a me dizer o porquê do título. Quem sugeriu esse título a você? Isso foi inspirado? Você que... Esse título foi inspirado por Fernando Miramês de Olivídio, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, próprio Leon Denis, porque são uma falange de espíritos interessados no despertar da consciência do átomo primitivo do espírito, o princípio inteligente desde a sua nascente, rumo à angelitude. Agora, eu queria que a gente falasse um pouquinho dele, né, dos temas que ele aborda, né? Você fala de Deus, você fala de Deus e a criação, você fala do perispírito, você fala dos reinos, né, pelas quais o princípio inteligente estagia, enfim, até chegar à condição de espírito individualizado. Então, é uma série de informações importantes. Eu queria começar a falar um pouquinho de cada um. Pode ser? Pode ser. Você faz. Então, antes disso, eu queria que você me falasse uma coisa. Nós estamos no momento, Sebastião, de
estudar mais profundamente essas questões? É por isso que esse livro está saindo? Por isso que você escreveu? Por isso que você teve esse chamamento, né? A gente pode chamar assim, um chamamento a fazer essa tarefa, esse trabalho? Porque é um momento, nós estamos preparados para receber essas informações assim tão facilitadas como você está nos proporcionando? Eu creio, tenho certeza que este é o momento. Essa é uma pesquisa de 27 anos e só agora nos autorizam a elaborar em forma de um livro para ser publicado. Até porque o convite ao mundo de regeneração que está aí para que possamos nos regenerar, ele vem acelerar o processo do autoconhecimento, do autodescobrimento, do auto-amor, da autorrealização, visando a autoiluminação. Bom, como você mesmo falou, é uma pesquisa, então são várias citações. Eu queria começar por algumas delas. Por quê? Eu acho que quando a gente começa a ler o livro, dá uma sensação para você, pelo menos foi a que eu senti, de querer falar ao mundo das coisas que eu estava lendo. E ao mesmo tempo, algumas coisas chamavam a atenção para as dificuldades que eu tenho no meu dia a dia, no meu viver, no meu conviver, né? Então, algumas situações foram assim muito marcantes, né, para mim. Eu acho que cada pessoa que tiver a oportunidade de ler esse livro vai ter aí, cada um vai ser tocado naquilo que mais necessita, o que mais lhe agrada, né? Então, a primeira que me chamou a atenção, até porque nós estamos vivendo um mundo de violência em que as pessoas dizem, parece que tudo está piorando, né, ao invés de melhorar, é aquela que diz assim, só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Então eu queria que você comentasse um pouquinho isso, porque eu achei assim, se todo mundo soubesse disso, Sebastião, eu acho que o mundo seria um pouco mais brando, seria um pouco mais pacífico, não é mesmo? Exatamente. André Luiz, com a lucidez fantástica, através dessa antena mais potente que eu conheço nos últimos anos, no último século, Francisco Cândido Xavier, uma felicidade, né, sem comentários. Não teria palavra para agradecê-lo por esta lucidez. Nelson Mandela também chegou a algo meio parecido com essa informação após sair da prisão, ficando lá 28 anos. Que o mal que normalmente nós tememos não é aquele que existe dentro. Parece estranho, não parece? Sim, parece. Ou melhor, deixa eu explicar melhor. O que nós tememos não é o mal que existe em nós, mas a luz que existe em nós. Porque se vir à tona o conhecimento que o espírito imortal tem de fato, nós vamos ver que temos todas as potências para solucionar todas as questões. Eu acho que muitas pessoas vão até compreender um pouco mais esse mundo de violência com a explicação que você vai nos dar, né? Essa coisa de... deixa eu ler. Só é feliz Não, essa outra. Só existe um mal... Só existe um mal a temer, aquele que existe dentro de nós, né? Eu achei essa frase extraordinária e merece uma reflexão grande para a gente mudar esse mundo que nós estamos vivendo. A mudança do mundo começa com a nossa mudança, né? A gente está sempre esperando a mudança do outro. E começa pela nossa, não é mesmo? Exatamente. Joana de Angelis, na obra Ao Encontro da Paz e da Saúde, ela mostra que alguém que está desperto pode nos acordar com seus exemplos. Mas quando a pessoa nos incomoda por saber mais do que nós ficamos desconfortados e achamos que a pessoa não merece ficar no mesmo terreno que nós e temos a pessoa às vezes como adversário. Então, quando ela nos incomoda, nos chamando à mudança com o seu exemplo, é hora de exercermos o nosso direito e exercitar a humildade, desejando copiar os exemplos desse personagem para que possamos, por nossa vez, construir uma nova realidade. Quando nós estamos despertos, de fato, e vemos a dificuldade do outro no silêncio, sem uma palavra sequer, mas apenas com os nossos exemplos nós podemos acordá-lo, porque nós não queremos devassar o seu universo íntimo para divulgá-lo, mas sim colaborar com o que for possível de nossa parte para que ele também se ilumine e liberte por sua vez.
Então, eu insisto ainda nessas citações, né, que tocaram muito a minha sensibilidade, enfim, a minha emoção, né, porque eu acho que são dessas pequenas citações que a gente vai começar a se interessar pelas grandes questões, né, pelos conceitos mais elaborados que a doutrina nos traz, né. Tem um outro aqui que diz assim: só é feliz quem é livre e só é livre quem assume responsabilidade. E até está como uma frase sua e do Fernando Miramês de Olivídio, é isso mesmo? Exato. É uma outra coisa que eu acho que também tem uma importância muito grande no nosso bem viver e no nosso bem conviver, né? Só é feliz quem é livre. Eu acho que as pessoas ainda não têm um entendimento correto do que seja ser livre, né, Sebastião? Exato. Ainda estão sobre a injunção do livre-arbítrio, onde nós temos dois mecanismos de escolha, o bem ou o mal, ou certo e errado e etc. Porque Jesus diz: eu só faço a vontade do meu Pai que está no céu. Se ele tinha livre-arbítrio ou liberdade? Sim. Só é feliz quem é livre para fazer somente o bem que nos faz bem. Se nós identificarmos em nós algo que nos desconforta em qualquer nível, estágio ou instante de nossas vidas, basta eleger uma nova ideia, uma nova etapa e não se envergonhar desses conteúdos. Porque se o mal que me prejudica é aquele que está dentro de mim por ignorância dessa realidade, Joana de Angelis traz uma contribuição fantástica na obra Em Busca da Verdade, dizendo que não há nada de promíscuo ou inferior dentro de nós, mas alguém ou algo que precisa ser orientado, esclarecido, onde ela pede para que conversemos com as nossas imperfeições morais, ou com as células, os órgãos, redirecionando esses conteúdos para uma sublimação integral. Então, essa coisa de eu sou feliz quando eu sou livre, mas para eu ser livre eu preciso ter responsabilidade, isso é uma verdade concreta, né? Eu preciso, para ser feliz, eu preciso ter responsabilidade, né? A gente pode fazer essa correlação, né? André Luiz mostra isso. Nesta linha de raciocínio, ele mostra que é necessário pensar no que pensar. Porque se o pensamento sou eu em ação, segundo o que está no Livro dos Médiuns, quando nós pensamos, além de nos manifestarmos através da mente, nós vamos atrair o que nós chamamos de matéria mental ou princípio inteligente do universo, e eu estou assumindo com eles responsabilidades. Segundo Fernando Miramês, ele diz que neste instante que nós os convidamos, já que eles estão lá onde a voz de um ser ainda não os chamou, como diz Galileu em A Gênese, nós vamos gravar neles o que nós estamos sentindo e transferindo-os para as novas realidades posteriores, vão transformar em elementos que vão compor o universo biológico através da sua revitalização ou transformar em personagem que nós chamamos de mensageiro para a sua sublimação. Desta forma, nós podemos avançar, segundo o que está na questão 501 do Livro dos Espíritos, quando assumimos essa responsabilidade de bem conduzir esse patrimônio infindável. Bom, tudo isso que você está falando para nós está lá no livro, né, Sebastião? Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas vão falar: nossa, mas será que eu vou encontrar tudo isso no livro? Vai encontrar tudo isso, né? Inclusive, todas essas explicações. Exato. O conteúdo de todas as séries da TV surgiu do interior do livro. Certo. Quanto mais forem os vossos conhecimentos, mais fáceis e mais perfeitas serão vossas obras. Aqui é a importância do conhecimento, né? Aí eu pergunto a você: o conhecimento, basta ter o conhecimento para você ser feliz, para você se tornar uma pessoa boa? Basta ter o conhecimento intelectual ou esse conhecimento abrange outras situações? É necessário querer o conhecimento, é necessário saber, compreender a situação e é necessário fazer. O conhecimento só tem sentido se for vivenciado. Porque as boas leituras, segundo Joana de Angelis, enriquecem a mente, sim, a área da inteligência, da imaginação, da memória, do desejo, etc. Mas essas boas leituras sem aplicação prática de nada vale porque caem no esquecimento. Então o conhecimento nos ilumina, mas a vivência nos liberta. Bom, Sebastião, a gente está falando da importância do conhecimento, né? Dessas citações que você faz no livro, mas essencialmente o livro tem como objetivo mostrar, né, essa trajetória
do átomo, né? Do princípio inteligente, do átomo até o anjo, o arcanjo, né? E aí eu pergunto a você, será que nós já temos uma noção clara do que é a vida, do que é a nossa vida, do que somos, quais são as nossas potencialidades, de onde nós viemos, como nós somos criados? Eu acho que uma grande parte da humanidade ainda não tem essa consciência, né? É isso que você está querendo trazer para nós? É essa ajuda que você está querendo dar a quem tiver a possibilidade de ler o seu livro, é isso? Exatamente, porque se perguntarmos para algum de onde você veio, do ventre da minha mãe, Sim. E não entende nem o processo da gestação, e outros, mais profundamente se perguntarmos, vêm do mundo dos espíritos, ele não sabe o que é o mundo dos espíritos. Mas quando perguntamos, eu quero saber a nossa origem, o início do princípio inteligente. E aí a proposta do livro não apenas abordar a trajetória do princípio inteligente, muito superficialmente, porque vão surgir outros a partir desse, porque eles são a base, e mostrar a consciência elemental, desde o plano da mente até o reino subhumano também. Então nós mostramos desde as consciências elementais a sua evolução e expansão, e o princípio inteligente desde o seu início, passando por todos os reinos também. Esse é o ponto, Sebastião. Quando você fala, por exemplo, num curso de doutrina dos espíritos, num centro espírita, né? Quando você fala dos reinos, que o princípio inteligente estagiou em todos os reinos, como aquela frase de Leon Denis, né? É Leon Denis que falou, o princípio inteligente dorme no mineral, é isso? Sonha no vegetal, se agita no animal e desperta no hominal, é isso? Então as pessoas começam assim, não, mas eu fui um cachorro, eu fui um alface, né? Enfim, dando até uma sensação de que não tem muita importância o saber de onde você veio, né? Então, como explicar para essas criaturas? Lá no seu livro você faz todo uma descrição, enfim, você mostra uma explicação, melhor dizendo, uma explicação de como isso funciona, né? De como isso acontece. Mas dá para você dar uma pinceladinha nisso para nós? Vamos rapidamente, depois nós continuaremos em outro programa, se for o caso. Então nós vemos na obra A Gênese que no início os elementos estavam misturados, era o caos. E quando a lei de atração surge, une esses elementos para que eles possam mais tarde, segundo Joana de Ângeles, destacar da energia primordial, que nós chamamos de psiquismo divino, que existe antes da própria personagem que estamos citando, segundo Viana de Carvalho, ele destaca como um fascículo de luz, a mônada, o princípio inteligente do universo. Eles se unem a partir daí construindo o que nós chamamos de fluido cósmico universal. Ele começa como fluidos. Por isso que André Luiz disse, em falando do mecanismo do passe da bioenergia, que tudo é espírito. E dessa forma, quando assimilamos uma porção desses elementos na área mental para construir os átomos em nós, a união desses elementos compõe as estruturas atômicas. A união dos átomos, as moléculas. E só depois de passar pelo reino mineral, porque a força de atração lá no início, a força de gravitação norteando o que ele deve fazer em cada experiência, o seu espaço onde ele deve circular. A força de repulsão promovendo ele, tirando de uma sala de aula para levar para outro estágio. E o ensaio desse elemento para a vida, já que vida é desde o plano da mente até o reino humano, porque o espírito não é um ser vivente, mas sim vivificante, como diz Paulo de Tarso, nós vemos que a partir da lei de atração, gravitação, repulsão, da força centrífuga, centrípeta, da luz, calor e todas essas demais, ele chega após uma infinidade de transformações a ser consciência no reino mineral, e a partir destas forças ele começa a aquisição da sensibilidade ainda neste. Expande essa sensibilidade e começa o instinto no vegetal. Expande ambas e começa a inteligência no animal. Trabalha todas elas e começa a razão no reino elemental, no reino subhumano. Expande esta, humaniza-se e começa o trabalho da intuição, uma angelitude. Muito bom. Então, eu posso dizer, certa feita eu ouvi isso, que a partir
do reino hominal, é como se tudo começasse de novo? Isso não é uma realidade, ou é? É uma Posso realidade. dizer isso? Vamos falar assim. A maioria dos espíritas com quem relacionamos acha que o princípio inteligente e a individualidade é a mesma coisa. É como se ele saísse do princípio inteligente e fosse inchando e se transformando numa individualidade sem absorver outros elementos. Para que uma semente possa nascer, é necessário ela absorver nutrientes da terra, estes da água, da luz, etc. Se a lei que rege o macro rege o micro, ou tudo é regido por essa lei, ou tem alguma coisa equivocada. Nós vemos que o princípio inteligente é uma entidade indestrutível, conforme a questão 728A. Assim como a individualidade, que é uma somatória de um número incontável destes, é também um ser indestrutível, indivisível após individualizar-se. Porque Hernani Guimarães Andrade, Hermínio Corrêa de Miranda, Pietro Baldi, Leon Denis, André Luiz, mostra que toda energia, ao passar pelo reino mineral, vegetal, animal, no ápice do sistema nervoso do ser humano, ela transforma-se em consciências psi. E esses psiátomos, segundo a obra Psiquântico de Hernani Guimarães Andrade, é a energia que nós vamos aglomerá-la de acordo com a sua organização no processo de individualização e construir os espíritos, individualidades, com a porção dessa. Da mesma forma que o princípio inteligente foi construído com a porção de psiquismo divino, o espírito individualizado é uma porção de energia psi ou princípios inteligentes nesse estágio. Muito bom. Bom, nós vamos continuar essa conversa no próximo programa, porque esse primeiro programa já está chegando ao final. A gente agradece a sua participação, mas já conta com você para o próximo programa. Nós aqui agradecemos e agradecemos a audiência de todos e principalmente da TV Mundo Maior. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com você na próxima semana, no próximo programa. Até lá.